Bem, pessoal, vamos dar sequência na nossa disciplina, né, de biossegurança. Vamos entrar um pouquinho agora no quesito de conceitos sobre a biossegurança e a infecção hospitalar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, da biossegurança, certo. Deixa eu só ver aqui. Aula 3. Tá. Então, o que a gente tem aqui? Infecção hospitalar, né, pessoal? A gente tem muita coisa sobre infecção hospitalar, porque é um conceito muito, hoje em dia, muito amplo, né? O que a gente tem como introdução? São estudos realizados pelos especialistas da Fiocruz lá em 2003. A higiene e a ordem são elementos que concorrem decisivamente para a sensação de bem-estar, principalmente segurança e conforto dos profissionais, pacientes e dos acompanhantes, os familiares que estão inseridos no contexto de hospital ou de serviço de saúde. O serviço de limpeza hospitalar tem importância primordial no controle das infecções, uma vez que garante a limpeza e a desinfecção das áreas de execução, né, dos procedimentos. Esse quesito da limpeza, da higienização hospitalar, né, e do serviço de saúde é muito importante, né? Esses profissionais da higienização, como são chamados, eles precisam de um certo treinamento bem específico, né? Porque eles estão diretamente em contato com materiais biológicos, né? Sangue, seringas, material de medicamento, né? Então, assim, são profissionais que requerem, né, um treinamento mais específico mesmo, né? E a gente tem que estar sempre naquela função de ajudá-los a promover orientação, né? E um cuidado, né? Que eles tenham um cuidado com eles e com o ambiente que eles estão trabalhando, né? O aparecimento de infecções no ambiente hospitalar pode estar relacionado ao uso de técnicas de limpeza não adequadas, né? Descontaminação de superfícies e de artigos hospitalares incorretos e o manuseio do lixo hospitalar sem proteção adequada. Vocês viram na nossa primeira aula, né, que eu trouxe para vocês um vídeo sobre a montagem, né, daquela caixinha Descarpac, né? Aquilo ali é importante, pessoal, porque assim, como eu já tinha referido, né, para todo mundo, a gente aprende, né? Mas assim, eu vou dar o meu relato de experiência, né? A primeira vez quando eu tive que montar uma caixinha Descarpac, fazia muito tempo que eu tinha tido a aula da montagem dela. E mesmo tendo ali todo o passo a passo, como você não é a sua habilidade corriqueira fazer aquilo ali, você demora, entendeu? Não que você não consiga, mas você demora um pouquinho às vezes, né? Isso foi uma dificuldade que eu lembro de ter tido, né, quando eu comecei na área da saúde. Então, assim, por isso que eu trouxe aquele vídeo, né, para ilustrar melhor e para vocês saberem também, né, quando precisar, onde ter o recurso para adquirir uma informação mais correta, né? Eu acho importante que a gente tenha sempre isso em mente, né? Como eu venho sempre batendo nessa tecla com vocês, né? Procurar informações corretas, idôneas, né? Que não prejudiquem o nosso contexto de trabalho, a nossa execução do nosso ofício, né? E que também não prejudiquem o contexto de coletivo onde a gente está inserido, que é o nosso trabalho, né? Então, é importante. Essa questão da descontaminação de superfícies e artigos hospitalares incorretamente entra conosco também, no quesito do quê? Que eu já falei,
outras vezes, né? É o book mural, é o book mesa, é o aparelho que você está mexendo, é o console de comando, né, do nosso aparelho, né? Porque às vezes, ou você não colocou uma luva, ou... Eu vou dar o exemplo, assim, de coisas que ocorrem rotineiramente no nosso dia a dia, né? Por exemplo, com criança, né? Criança, que você vai fazer um seios da face, né? Que você precisa do contato direto das mucosas, né? E das vias aéreas dessa criança, desse paciente, junto ou ao book mesa ou ao book mural, a gente requer um cuidado maior. Por quê? Porque você vai estar colocando aquele paciente diretamente em contato com essas superfícies, né? E a criança, muitas vezes, ela não tem noção ainda desse cuidado, né? Então, assim, se ela tá gripada, se ela tá espirrando, tossindo, ela vai fazer aquele processo diretamente no book mural ou no book mesa e vai contaminar aquela superfície, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Tem que ter essa preocupação, né? Em cuidar assim, do nosso equipamento, né, que a gente usa, fazendo uma limpeza, uma higienização, uma descontaminação correta, né? Então, assim, principalmente no local onde tem muita criança, né, mas o adulto também, porque o adulto, muitas vezes, sem querer, ele espirra, ele tosse, né, enquanto a gente está ali posicionando, ou terminou de posicionar, ou terminou o exame, né? No final que você diga, pronto, pode mexer, né? Às vezes ele está ali segurando, né? Ou o espirro, ou a tosse, e acaba, quando você dá esse comando, pode relaxar, pode movimentar, ele tosse, né? Se ele está ali, por exemplo, no book mural, né? Fazendo os seios da face, que ele está em contato direto ali com o book, né? Ele vai automaticamente, ele vai tossir, ele vai espirrar, e isso vai contaminar a nossa superfície ali do nosso book mural, né? Que a gente tenha esse cuidado e essa preocupação recorrente, né? Assim, que seja um hábito, que a gente consiga instituir esse hábito de higienização, de cuidado, de limpeza, de higienização padrão, né? Correta, né? Dessas equipamentos, dessas superfícies que a gente manuseia, né? Para a nossa segurança e para a segurança dos próximos que virão. Porque se esse paciente tossiu ou espirrou de frente para o meu book mural ou na minha mesa, né? Se eu não fizer uma asepsia, se eu não fizer uma higienização correta, né? O próximo paciente que vier, né? Ele vai entrar em contato direto com aquele material, né? Então, assim, eu não sei se aquele paciente não tem uma TB ativa, se ele não está com influenza, se ele não está com Covid, né? Que agora a gente tem mais a Covid nesse momento, né? Então, assim, são várias patologias, né, de transmissão, assim, aérea, né? E por gotículas que podem afetar e contaminar a nossa sala, né, de radiologia. Isso sem falar no contexto da UTI, do leito, né, e tudo mais. Mas assim, que a gente tem uma preocupação quanto a isso. Por exemplo, quando vai fazer um raio-x na UTI ou no leito, né, ter a preocupação de, depois que terminou o seu trabalho, como toda a sua rotina, né, ali, né, que você tenha o cuidado de fazer uma higienização daquele equipamento, porque ele vai ficar lá, né, ele tem o seu local específico no corredor ou em algum ponto determinado, né, do hospital onde ele vai ficar. Então, assim, que a gente tenha o cuidado. Eu trabalhei num local onde a gente tinha, num hospital grande, não era aqui, não foi aqui, mas que a gente tinha como regra, né, de biossegurança, fazer o uso do raio-x portátil móvel, né,
E depois que a gente terminava, né, o procedimento, né, quando a gente chegava, ele já estava lá encapadinho, a ampola dele, né, o colimador ali onde tem a ampola, já estava ensacadinho. Tinha um saco, esse saco de lixo infectante, né, a gente deixava ele amarradinho, né, protegendo ali aquela região, que é a região que mais fica mais próximo, né? Apesar da gente ter uma distância padrão para usar, para adquirir a nossa imagem, aquela parte ali, né, da ampola, né, que fica mais perto mais próximo do nosso paciente no leito, né? Então a gente era orientada, era um protocolo da instituição, a gente deixar com o saquinho amarradinho. Aí quando a gente chegava, que precisava manusear ele, né? A gente retirava ele do lugar, levava até perto, né, do leito que a gente ia adquirir a imagem, retirava o saquinho, né? Então, assim, tinha todo um protocolo, assim, bem sistemático, né? E rigoroso nesse sentido, para que não houvesse essa transmissão de micro-organismos. Por quê? Porque mesmo ele não estando diretamente lá dentro da enfermaria, né, onde tinha vários leitos, né, era um hospital que era uma enfermaria bem ampla, tipo, tinha assim, que não vou lembrar, mas no mínimo uns 15 leitos, né, e às vezes você tinha que fazer 4 ou 5 pacientes diferentes naquela enfermaria, mesmo esse aparelho não ficando dentro da enfermaria, ele ficava próximo, num corredor próximo, né, da enfermaria. Então, assim, por ali, perto desse equipamento, transitavam pessoas e muitas vezes equipamentos, né, lixeiras contaminadas. Então, assim, se tinha essa preocupação de proteger esse equipamento, né, na área que a gente fosse usar mais próximo do paciente. Eu achava bem interessante que eles tinham muito esse rigor, né, que a gente não vê nem por parte das instituições, muitas vezes, nem por parte dos profissionais que utilizam esse tipo de equipamento. Isso é uma proteção para todo mundo, né? Tinha todo um ritual, né? Se levava mais tempo, claro, né? Se perdia um pouquinho mais de tempo, mas esse tempo era compensado lá na frente e realmente, pessoal, assim, nessa instituição, os índices de contaminação por infecção hospitalar eram baixíssimos, baixíssimos mesmo, mas a cobrança era muito, muito grande, muito, muito mesmo, né? Não só de nós da radiologia, né, mas como das outras, era do laboratório, principalmente do laboratório, né, rigorosíssimo o procedimento e os protocolos de boas práticas de higienização e controle de infecções deles, né? Então não sei como é que está hoje, né? Mas era uma referência, né? No sentido de laboratório, porque a gente sabe que laboratório é o nicho, né? De micro-organismos, né? Transmissíveis ali, né? E se não houver as boas práticas, né? A preocupação em minimizar essa proliferação, né, de micro-organismos, um hospital que tem um laboratório inserido dentro do seu contexto, ele dissemina, né? Porque o laboratório é quem? É quem faz a coleta, né? É quem trabalha os materiais retirados biológicos, né, dos pacientes no geral e levam ali para dentro, e eles saem dali e transitam também em todo o hospital, né? Então, eles são vetores de transmissão, né? E o cuidado deles, se nós temos que ter cuidado deles, é 10 vezes mais, né? Se não mais. Então, assim, são protocolos, são coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Então, continuando. O aparecimento de infecções no ambiente hospitalar pode estar relacionado ao uso de técnicas de limpeza inadequadas, descontaminação de superfícies de artigos hospitalares incorretos e o manuseio do lixo hospitalar sem proteção adequada, né? E aí a gente volta para aquela questão do descarpaque, né? Que aquilo ali é específico, né? Tem que ser bem posicionado dentro da sala, requer um cuidado, tanto na hora do manuseio, que a gente está colocando ali as coisas, né, os materiais,
de lixo, né? Quanto na retirada também, ele tem uma linha lá, né? Toda Descarpac tem uma linha pontilhada por fora dela, né? Nos mostrando o nível de segurança. Para quê? Para que ela não fique sobrecarregada, né? Que não fique o material ali que deveria estar dentro da caixa, fique por fora, transbordando, né, a borda dela. Não pode. Né? Então, que a gente sempre tenha aquele cuidado, né, para ver qual é o nível que ela tá de preenchimento dela, né, e que a gente não deixe aquilo sair do que realmente deve ser o padrão, né. Então, assim, é uma responsabilidade nossa, porque vai ter Descarpac inseridos nas salas de radiologia, né? E dependendo das salas, quando a execução de alguns procedimentos, né, vai estar lá aquela caixinha. Então, é responsabilidade da gente cuidar o quão ela está ainda pronta para ser usada e quando ela deve ser trocada, né? Com segurança para todo mundo. Porque se a gente pega uma Descarpac transbordando de agulha, de catéter com sangue ou alguma secreção, se ela está transbordando, na hora do manuseio para fechar ela, para que a gente possa eliminar ela, possa transportar ela para o devido lugar para ser trabalhada, né? Trabalhado aquele lixo hospitalar, a gente pode se contaminar também, né? Então, assim, não é correto deixar ela transbordar, né? Então, e quem tem essa responsabilidade quando existe esse material, esse acessório, né? De equipamento dentro da sala de radiologia é a gente, sim. Não é o técnico de enfermagem, não é o enfermeiro, é a gente mesmo, viu? Então, vamos continuar aqui. O uso incorreto das práticas e rotinas de trabalho provoca a necessidade de se estabelecer o aperfeiçoamento de técnicas eficazes de controle e prevenção de infecções hospitalares, que vão gerar garantias de proteção ao trabalhador durante a execução de suas tarefas. Então, é isso, né? Aquilo que a gente já tinha comentado, né? As boas práticas inseridas na nossa rotina vão só trazer benefícios, principalmente para nós, né? Mas num contexto coletivo do meio onde nós estamos inseridos. Então, isso é contundente, é uma coisa assim concreta. Baseados nesses princípios, se faz necessário um treinamento em biossegurança e aulas de manipulação de material biológico, a partir dos quais o estudante terá a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, tirar dúvidas sobre a condução e repercussão do trabalho que irá desempenhar no ambiente de clínicas e hospitais. Esse texto tem por objetivo orientar quanto aos tipos de limpeza e desinfecção nas unidades de saúde. Então, pessoal, essa introdução, esse contato de vocês do curso de radiologia com os processos de infecção hospitalar e os cuidados no controle disso é importante, né? Por isso se tem que se falar claro que o pessoal da enfermagem, eles são muito mais cobrados e são muito mais solicitados a serem entendedores disso, né, em função da rotina de trabalho deles. Mas é isso que esse texto fala. Como todos estamos, seja o pessoal da higienização, seja o pessoal da recepção, seja o pessoal da portaria, da segurança, do administrativo, todos têm que ter ciência da biossegurança no contexto de saúde,
porque todos estão inseridos ali. Claro que vai ter os profissionais em contato mais direto, por isso existem os grupos, né, de riscos, né? Porque tem pessoas que estão mais em contato direto com os micro-organismos, né, e secreções, e bactérias, e vírus, e tudo mais. Mas num contexto de hospital, como um todo, como o geral, né, o global, todos que entram ou saem, independente de transitar ou não na enfermaria, independente de transitar ou não no centro cirúrgico, né, vai estar exposto, com graus diferentes, mas vai estar exposto nesse contexto, né? E a partir do momento que está mais ou menos exposto, tem que ter um pouco de noção da biossegurança, né? Os requisitos básicos, né? Básicos mesmo. Por isso é importante essa disciplina dentro do curso da radiologia, importantíssimo. Alguns conceitos. Limpeza. A remoção de todo material estranho, sujeira, matéria orgânica aí, de objetos e superfícies. Aquilo que eu estava falando, do espirro, da tosse. Esses dias eu estava fazendo um raio-x no leito, né? De uma criança. E aí eu terminei o raio-x dela. E a mãe chegou do lado da caminha, né? E a criança estava com muita secreção nasal. E ela pegou. E acontece, viu, gente? E a gente tem que estar, como é que eu vou dizer assim, ligado, entre aspas, atento, né? Pronto. Ela chegou do lado da criança, terminou o exame, eu retirei o cassete, né? E aí ela chegou do lado da criança e eu vi que o narizinho da criança estava, né, com muita secreção para fora, estava escorrendo literalmente, né? E ela chegou, limpou o narizinho da criança, assim, com a mão dela mesmo, né? E eu achei que ela ia pegar algum paninho, alguma fraldinha, né? Alguma coisa. Ela pegou e fez isso aqui, né? Com a mão e atirou na parede. Aí ficou aquela lista, né? Na parede, assim, da secreção nasal da criança, né? E aí, né? Como é que você vai? Eu fiquei, sinceramente, sem ação, né? No momento, assim, eu fiquei chocada. Né? Mas são peculiaridades que a gente se depara, infelizmente. Aí o que eu fiz, né? Eu fiquei completamente sem jeito, né? De falar alguma coisa para ela, né? Até porque ela também estava nervosa, criança doente, né? Criança choramingando, coisa e tal. Eu digo, não, né? Nem vou falar nada. Aí ela pegou e já estava indo, eu acho que para fazer um exame de laboratório na criança também, depois do exame de imagem. Aí eu fui lá, chamei a menina da higienização, expliquei para ela, né, digo, olha, tem um tempinho, né, conversei com ela de que aconteceu isso, isso e isso. Aí vai ficar aquele material, né, na parede, aí daqui a pouco passa uma outra criança, coloca a mão, alguma coisa assim, né. Ela já foi lá, eu levei ela lá, né, ela foi comigo, me acompanhou super atenciosa, prestativa, limpou a parede e tudo mais. Mas, assim, são coisas que às vezes você não vê, né? Então, assim, esse cuidado é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem, eu acredito, sinceramente, que ela até fez inconscientemente, entendeu? Mas não sei, né? Não sei se é uma... Cada um tem um hábito, né, de higienização. E quando a gente está inserido nesse contexto de hospital, a gente vai se deparar com tudo. Tudo e mais um pouco, né? Eu fiquei assim, sem ação, literalmente, quando eu vi aquilo, né? Mas são coisas que acontecem, né? Então, que a gente tenha sempre essa atenção, né? Esse cuidado, né? Desinfecção, processo que elimina micro-organismos patogênicos em objetos inanimados com a exceção de esporos bacterianos. Aquelas bactérias, né, que são mais agressivas, né? Então, assim, requerem um tipo de higienização, por isso existe o isolamento, né?
Quando existe uma pessoa em isolamento, a gente sabe que ali existe um risco maior, que provavelmente é um tipo de micro-organismo, né, que ele é muito mais agressivo e resistente muitas vezes, né? Requer uma atenção maior, um protocolo diferenciado do habitual, né? Descontaminação, o processo que remove micro-organismos patogênicos dos objetos, tornando seguro para o manuseio. A higienização correta é a descontaminação. Desinfetante, um agente que destrói micro-organismos, particularmente organismos patogênicos, né? Isso são definições dentro do contexto da higienização das infecções hospitalares. O resultado, o que é a infecção? O resultado da penetração e multiplicação de um agente infeccioso específico no organismo. Então, aqui são alguns conceitos, né, do que se usa dentro do contexto da infecção. Agentes infecciosos, seres microscópicos. O que define, né, os agentes infecciosos? São seres, né, são agentes microscópicos que não são visíveis ao olho, né? E aí a gente inclui o fungo, o vírus, a bactéria, né? E aí dentro do fungo a gente tem uma variedade que não tem, como é que eu vou dizer assim, múltiplas, né? Múltiplos tipos de fungos, de vírus, de bactérias, né? O que é o hospedeiro? É o homem ou o animal que oferece em condições naturais condições para que se aloje um processo infeccioso, né? Um agente infeccioso, né? Um transmissor. O que é a contaminação? Transferência do agente infeccioso para um organismo, objeto ou substância, né? Porque eu posso ter uma pessoa infectada e eu posso ter um objeto infectado. Por exemplo, no nosso caso, um objeto infectado, um cassete, né? Nosso aparelho, né? O nosso book mural, o nosso book mesa, né? Então, assim, que a gente entenda que não é só a pessoa que pode estar infectada, né? Que tem outros meios de infectar, estar infectado, né? Contaminação, transferência do agente infeccioso para um organismo, objeto ou substância. Contágio, transmissão do agente infeccioso de um doente ou portador para outro indivíduo. Aquilo que eu falei da gente ter cuidado, né, com o nosso book mesa, com o nosso book mural, nosso aparelho e tudo mais, mas essa questão também do paciente que está infectado com algum agente nocivo, né, com algum micro-organismo nocivo, por que se usa, né, os protocolos de atendimento, né, que se tem quando se fazem as triagens, né, que se separa alguns pacientes de outros, em função disso, porque dependendo do tipo de micro-organismo que aquela pessoa estiver portando, se ela estiver num contexto de sala de espera muito cheia, muito aglomerada, né? Por isso que se pede que tenha esse distanciamento social em relação ao Covid, em função disso, né? A pessoa muito próxima uma da outra tem mais propensão, tem mais probabilidade de se estar infectado, transmitir isso através de um curto espaço, né? Transmitir um para o outro. Matéria orgânica são secreções ou excreções do organismo. Pus, sangue, vômito, fezes, urina, secreção do nariz, como eu falei, o espirro, a tosse, né? Então, são materiais de origem orgânica, né? Que fazem essa transmissão também. Noções de infecção hospitalar. Denomina-se infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente no hospital e que se manifesta durante a sua internação ou após a alta também, viu? Quando relacionada à internação. Uma infecção hospitalar, aí existe uma categorização muito específica do pessoal da enfermagem quanto a isso, né?
Mas, assim, existem critérios para dizer os níveis desse tipo de infecção hospitalar, tá? Tem o durante estar dentro do hospital e tem o pós também, né? Então, aí eles têm toda uma classificação bem específica que não nos convém entrar. Uma infecção hospitalar acrescenta, em média, 5 a 10 dias ao período de internação, quando está dentro do contexto de hospital, podendo elevar os custos e se constituindo em importante causa de morte durante a hospitalização. É aquela velha, o que a gente escuta muito falar, né? Que a pessoa foi fazer uma cirurgia eletiva, né, tranquila e tudo mais, estava bem, né, só que aí num contexto pós-cirúrgico, durante a recuperação, adquiriu uma bactéria multiresistente, né, e acabou vindo a óbito, né, então assim, é esse contexto que a gente vê, infelizmente, ainda com uma certa quantidade de mortandade, né? E por isso essa preocupação, porque isso realmente existe. A prevenção das infecções hospitalares deve ser o objetivo de todos os profissionais. Para que ocorra a eliminação da infecção hospitalar, é necessário que se observem a classificação das áreas hospitalares, o tipo de limpeza, as técnicas e periodicidade, os agentes utilizados, que serão observados durante agora nossas aulas. Em relação à classificação das áreas do hospital, é aquilo que a gente já tinha comentado, né? A gente tem que entender que tem áreas mais críticas e tem áreas não tão críticas, né? Mas um contexto de hospital, que a gente já começa a entender que toda área dentro do hospital, ela tem um certo risco, sim, né? Mais alto ou mais leve, mas tem. Então, assim, que a gente consiga começar a entender esse processo, né, de classificação de riscos, né, de área mais limpa, área mais contaminada, né, para que a gente possa ajudar, né, no controle dessas situações de infecção que a gente vê muito recorrente nos hospitais, né? Seja ele público ou particular, independente disso, é hospital. Áreas hospitalares, como é que eles classificam? As áreas críticas, semicríticas e não críticas. O que são as críticas? Aquelas que oferecem o maior risco da infecção pelas atividades de riscos desenvolvidas e pela presença de pacientes graves. Aí entra aquela coisa que a gente estava falando da UTI, dos pacientes em isolamento, do centro cirúrgico, centro cirúrgico, central de material e esterilização, CTI, lactário, laboratório, porque laboratório, né, é um meio crítico mesmo, né? Banco de sangue, áreas semicríticas, aquelas que oferecem menor risco de contaminação, né? Enfermarias, farmácia, ambulatórios, copa, cozinha, corredores de ambulatórios, elevadores, radiologia, né? A gente não oferece tanto risco, mas oferece um risco mediano, digamos assim. E as não críticas, aquelas que teoricamente, não apresentam um risco de contaminação. Áreas administrativas, biblioteca, os depósitos em geral, o almoxarifado, os vestiários, os anfiteatros, o arquivo médico. Mas, lembrando que teoricamente, né, vai depender da circulação, do contexto de circulação dos profissionais que estão inseridos naquele contexto de arquivo, de área administrativa, do almoxarifado, dos vestiários, né? Então, assim, é subjetivo isso, né? Áreas não críticas, teoricamente, né? E aí, pessoal, eu queria ver com vocês, para eu compartilhar e ver aqui com vocês, uns materiais em relação a buscar
mecanismos, né, dentro da internet sobre a biossegurança e essa questão da infecção hospitalar. A gente tem muita norma. Eu achei um vídeo sobre infecção hospitalar que até foi feito por um pessoal aqui do interior, que agora não vou lembrar o nome da cidadezinha, e eu achei bem legal, assim, porque eles fizeram, eu acho que foi um trabalho, né, acadêmico, né, e eles fizeram um vídeo e postaram no YouTube. Como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com a internet, né, o que ela nos possibilita, principalmente o YouTube, que é um recurso muito bom. E eu queria contextualizar aqui com vocês, para a gente assistir junto e fazer uns comentários. E também falar tem muito curso bom, mas bom mesmo, né, em relação à biossegurança no site da Fiocruz. Eu mesma fiz alguns, né, em relação aos cuidados e boas práticas, né, em relação aos processos de boas práticas no nosso trabalho, quanto ao cuidado com as infecções e os micro-organismos, né, que a gente da área da saúde está exposto. Eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui com vocês. Deixa eu só fechar esse aqui. E eu vou dividir aqui com vocês o que eu estava pesquisando. Ó, aqui no site da Fiocruz, eu achei bem interessante que tem vários tipos. Aqui é um cursinho que eu até já me inscrevi, ó, Canal Saúde de Biossegurança, tá? Muito, muito legal. E aí eles têm livro, tem material complementar. Deixa eu tirar daqui. Para cá. Tem os exercícios. Então, assim, você consegue treinar, né, os exercícios, assim, para saber como é que você assimilou, né, o conteúdo deles. Tem muita coisa legal, tá? Muita coisa legal. Não só na Fiocruz, né? Mas, assim, é uma referência para esse controle, né? Então, vamos colocar aqui só o videozinho para a gente acompanhar e ver juntos o canal da biossegurança deles, tá?
E aí a gente vê, né, pessoal, assim, esse canal da saúde deles, né, e falando da relação de biossegurança, e eles englobam, inclusive, fora do contexto hospitalar, né, essa questão da estética, né? E vocês viram que eles falam também da regulamentação, que antigamente não existia uma lei, um regulamento que a gente tivesse que seguir, né, para garantir uma segurança maior. E hoje em dia se fala muito nisso, na questão da segurança, né, de trabalhar com esses materiais, né? E não só dentro da área hospitalar, né? Já se estendeu, já se entendeu as pesquisas, né? Levaram ao entendimento que esses micro-organismos também estão no nosso dia a dia, na nossa rotina diária como cidade, como sociedade, né? E principalmente na estética, né? Que tem um contato aqui no Brasil, né? A gente tem essa rotina de fazer a mão as unhas, né, com o alicate, né? Em alguns outros países, quando a gente vai estudar essa área, eles pouco utilizam o alicate, mas é aqui mesmo, o pessoal empurra mais fazer a unha em alguns países fora daqui, fora do contexto de Brasil, é só o empurrar a cutícula. Aqui não, aqui a gente corta a cutícula com um alicate. E esse alicate, muitas vezes, ele corta, né? Ele produz o que? Secreção, o sangue, né? E a gente sabe o quanto é transmitido através disso, né? A hepatite, né? Se descobriu através das pesquisas, dos estudos, que a grande incidência de hepatite também era um dos fatores, essa função da estética, né? Então, assim, é bem interessante. Claro que não é só estética, né? Existem outras coisas, né? O quesito da higienização dentro de casa, a questão do saneamento básico, né? O acesso ao saneamento básico. A gente sabe que tem muitas doenças que poderiam ser minimizadas, né? Através de um saneamento básico adequado, né? E rotinas de higienização mais bem definidas e protocoladas, institucionalizadas dentro das escolas, né, para um contexto de população. Tem muita pesquisa que mostra, né, que indica, né, coloca indicadores, né, favoráveis se essas políticas e ações fossem realmente executadas, né, num quesito de sociedade. Mas a questão da estética, ela vem muito, muito baseada mesmo, né, que realmente é um vetor, né, é um nicho, né, como vetor de transmissão e proliferação da hepatite. Não só da hepatite, mas principalmente da hepatite, né? Então, achei bem interessante esse videozinho. Vamos continuar, então, a nossa...
Eu gostei desse vídeo, né? E eu acho que ele é muito interessante para vocês, porque assim, sempre tive como referência a Fiocruz. Muitas coisas eu não encontro, às vezes eu quero algum tema para pesquisar, para saber mais, para me informar um pouquinho. Sempre um da meus meios de pesquisa é a Fiocruz. A Fiocruz, ela tem um know-how, uma expertise fora do contexto, né? Porque como vocês viram ali um dos diretores falando, né? Antes de se criar as normas a nível de lei que nós temos hoje sobre biossegurança, a Fiocruz já tinha protocolado, né? O seu o seu protocolo, a sua rotina, as suas regras, né, de, de cuidado com a biossegurança, né? E esse projeto aí, essa instituição dentro da Fiocruz chamada Biomanguinhos é muito interessante. Quem tiver um tempo disponível, começar a pesquisar, é muito legal o trabalho deles, em termos de pesquisa. Muito, muito bacana. Mas o que eu queria mais dar ênfase a vocês aqui é na questão do quê? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Qual é a questão aqui que eu queria mais trazer para vocês para colocar esse contato aqui? É que aqui vocês estão vendo no ambiente que eu tô, ó, Biossegurança em Foco, que é um site do campus virtual da Fiocruz, ó. Tá aqui em cima. Então, assim, aqui nesse curso que eu me inscrevi, deixa eu tirar um daqui para mostrar para vocês. Olha aqui o que aparece, a unidade 2, boas práticas de laboratório. Aí você abre aqui, você tem vários tópicos dentro disso, ó. Biossegurança do conceito à prática, que é aquilo que a gente estava vendo agora. Ó, a biossegurança, qual é o conceito? Segurança da vida, né? A biossegurança. Qual é a definição? Biossegurança legal. Aí traz aqui ó, a lei que regulamenta, né, a execução da biossegurança no Brasil, Lei 11.105 de 2005. Biossegurança praticada, agentes tradicionais de risco em ambientes laboratórios. A princípio foi criada a biossegurança pensando-se nos laboratórios, na manipulação de lâminas e micro-organismos, né, que eram coletados e manipulados ali. Então, existia muita contaminação e até hoje existe, né, contaminação. Só que hoje esses níveis de contaminação caíram muito, depois de se institucionalizar, de se implementar protocolos, passo a passo, de como trabalhar com esses agentes, né, com esses materiais. Então, isso ajudou muito. E a Fiocruz é pioneira nisso, né? Aí a gente tem esse videozinho que a gente assistiu, né? E aqui a gente tem, ó, livros para a gente fazer a consulta. A gente tem o material de complementação, ó, materiais para leitura, links externos. Vamos abrir aqui os links externos. Ó, biossegurança, eles te dão a lei sobre a biossegurança, resolução normativa, né? Que é uma resolução de 2006, que o conteúdo externo é disponível no site da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, tem a resolução que regulamenta a biossegurança, né, no Brasil, resolução normativa número 2, de 2006, que também é do Ministério da Saúde, das Técnicas Nacionais de Biossegurança. É porque a lei, as regulamentações, elas estão toda hora sendo, como é que se diz, que eles chamam na área jurídica, complementadas, né? Sempre tem os seus complementos,
como é que eles chamam? Tipo juntadas, somadas, né? Então é uma coisa mais deles aqui, ó. Resolução da diretoria colegiada, que é as RDCs, né? Que inclusive agora a gente já tem a nossa RDC 330, né? Essa já é de 2018, ó, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, né? Então, entra a gente também, por quê? Porque a gente não tem o Descarpac na nossa sala, ele é um componente de resíduos, né? Então a gente tem que saber para onde colocar, onde levar, quem chamar para retirá-lo da sala, né? O básico a gente tem que saber. Então, essa é uma RDC que vem nos norteando, nos orientando de uma forma melhor nesse sentido, né? Essa portaria aqui, ó, de 14 de setembro de 2017, ó, que aprova a classificação de riscos dos agentes biológicos e elaborada em 2007 pela Comissão de Biossegurança em Saúde, do Ministério da Saúde. Então, é uma outra portaria que também complementa já o que se tem em termos de resolução. Ó, tem essa outra portaria também, que aprova a norma técnica de biossegurança para laboratórios de saúde pública. Todos os laboratórios de saúde pública a nível de Brasil, a nível nacional, devem seguir essa portaria, né? Que regulamenta e normatiza todas as técnicas dentro dos laboratórios de saúde pública do Brasil, né? Os LACENs, né? Que a gente tem espalhados pelo Brasil. Aí aqui tem vídeos, ó, os vídeos que fazem parte da... Ó, nesse vídeo, deixa eu ver aqui para a gente poder olhar. Nesse vídeo, o presidente da Comissão Técnica de Biossegurança da Fiocruz e outras autoridades conversam sobre o assunto. Achei bem interessante para a gente poder visualizá-lo. Vamos ver. Eu achei bem legal esse vídeo, porque traz uma outra visão de quem? Dos administradores que estão lá, né? Inseridos na outra ponta que é diferente da gente, né? Ó, ele é bem extensinho até, mas a gente tem tempo, então vamos, porque o tema realmente é esse aí, né? O que normatiza a biossegurança, né? E os micro-organismos que a gente está exposto aí. Deixa eu tirar isso aqui para cá, colocar para cima que vai ficar mais tranquilo para vocês olharem. Ó. Opa, tirei sem querer, pessoal. Espera aí. Só um pouquinho.
Pessoal, é interessante porque pega tudo de tudo um pouco, né? O conceito de biossegurança macro, né? Não só na saúde, é isso que eu gostei.
É interessante, né, pessoal, porque engloba um contexto bem amplo e bem geral da biossegurança, né?
Pessoal, eu assisti novamente, né, com vocês, porque eu acho super importante, né, essa atualização, né, na verdade, porque eu já tinha assistido esse vídeo semana passada e é interessante como a gente reassiste, né, a gente assimila outras coisas. Ele é longo, né, realmente longo, mas eu acho que ele dá uma visão num contexto da nossa disciplina, que é a biossegurança, que não é só o que a gente está falando aqui, que a gente comentou até o momento. Nos faz ampliar a nossa visão e o quão amplo é esse sistema da biossegurança. Aí entra cultura social, protocolos, lei, economia, biotecnologia, né? E agora, reassistindo o vídeo com vocês, me fez lembrar que ano passado eu fiz o meu trabalho, o meu TCC sobre o urânio no Brasil, né? E o meu trabalho falava de uma jazida que tem aqui no Ceará, que é em Santa Quitéria, né? Que está realmente nesse impasse da biossegurança, em questão do IBAMA, né? Já poderia estar ali em funcionamento, gerando tecnologia nacional, né? Economicamente super viável, né? Empresas já muito interessadas, mas estão em trave há anos,
da questão social envolvida. Aí entra a questão religiosa, né? As dúvidas da sociedade daquele contexto, né? E não anda coisa, não anda. Então, assim, só que também não dá para culpar ou desculpar um ou outro, né? Eu acho que falta realmente, é como ele estava falando no vídeo, né? Um comprometimento maior da sociedade no geral, em si, né? Não, o que eu digo da sociedade é no âmbito de quem realmente detém poder, né, economicamente, que são as grandes empresas, né? Claro que elas têm os seus interesses, né? Mas, assim, eu acho que essa questão cultural, né, de segurança, ela tem que ser mais ampliada. Aquilo que eu estava falando ali no início da nossa aula, né? Se colocar isso institucionalizar dentro das escolas, sejam elas públicas ou privadas, para que a gente tenha cresça, né? Se forme como indivíduo de sociedade, entendendo que essa biossegurança, num contexto de coletivo, sociedade. E aí, quando a gente vai para dentro da nossa área, que hoje é a saúde, né? Que hoje é o nosso exercício como profissão, e a gente vai conseguir ter um discernimento melhor e uma aplicabilidade, uma execução melhor, né? Nesses protocolos, né? Porque para cada área, vocês viram ali, né? No setor de laboratório, no setor de alimentos, todo mundo tem esses protocolos de biossegurança. E na saúde não é diferente, né? No contexto hospitalar, né? E o legal, o que eu quis trazer para vocês nesse sentido, e eu vou trazer mais vezes, é isso aqui, é o referencial, onde ir buscar as melhores, o que está acontecendo nesse momento, o que estão falando, qual é o tema, qual é a temática, quais é os estudos, né? Quem dá para a gente confiar, quais são as dúvidas desse nicho, né? Então, isso é o mais importante, né? E a gente aprender a fazer o uso dessas ferramentas que estão aí disponíveis aqui, ó, como a gente tinha falado no início, tá bom? Até a nossa próxima aula, então, tá bom? E a gente vai continuar aqui nesse contexto de site e outros, né? Tá bom? Deixa eu só terminar aqui a nossa aula, vou encerrar.